Rafael Oliveira de Almeida, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Então, dando sequência aos nossos estudos de estatística, hoje eu vou falar um pouco mais sobre as variáveis aleatórias discretas, tá bom? Nós já estudamos essas classificações, né, das variáveis, mas a gente ainda não falou ainda dos modelos e das probabilidades que envolvem essas definições. Então, a gente vai definir a variável aleatória discreta, né? A gente já conhece essa definição, na verdade, e a gente vai definir a função que atribui a cada valor da variável aleatória sua probabilidade. Então, essa função, né, a gente vai chamar de função discreta de probabilidade. Então, ela é específica para esse tipo de variável, tá? Ela é a mais comum, a que a gente já está comum a trabalhar, né? A gente vai escrever então que dado um valor xi, esse valor xi, né, dentro de um conjunto x, né? Se a gente pegar um evento x, o elemento xi, então a probabilidade, né, de ocorrer exatamente esse xi, a gente vai escrever como p de xi ou apenas pi, né? Onde esse i é 1, 2, 3, qualquer número natural. Então aqui a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de variável aleatória discreta, a gente está falando de um conjunto, né, enumerável, né? Vocês lembram lá, né, que toda vez que a gente tinha um conjunto enumerável, a gente tinha uma variável aleatória discreta. Então a gente tem uma certa quantidade de valores, né, para x, e para cada um desses x a gente tem um valor de uma probabilidade. E esse x sendo discreto, tá bom? Então atribuindo a enumeração do conjunto x grande, tá? Esse x grande aqui. Bom, nós já conhecemos algumas relações das variáveis. A gente pode escrever também assim, né? Dado então um conjunto x, né? Com probabilidades dentro desse conjunto P, a gente pode colocar que x1 tem uma probabilidade P1, x2 tem uma probabilidade P2, x3 tem uma probabilidade P3 e dessa maneira em diante, tá? Então não modifica muito. A gente pode manter essa linha. Bom, ah, beleza. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de variável. Lembrar, né, das condições de probabilidade que a gente tem, que nós temos, né, a probabilidade de um certo desse valor sempre tem que estar entre 0 e 1. Onde 0 é não ter a probabilidade, né, não ter a probabilidade, enquanto que o nosso 1 é que é 100% de chance de ocorrer o evento, né, ou melhor, né, o elemento do evento. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, outra consideração é que se eu somar todas as probabilidades de todos os elementos do meu conjunto, a soma de todas as probabilidades, que é 100%, né? Então, como a gente está trabalhando com os valores relativos, né, que são os decimais, de 0 a 1, a gente vai ter que 100% nosso é 1. E se você soma a probabilidade de ocorrer é, todos os elementos, né, somando de cada um, tem que dar 100%. Tá bom? Então aqui está a nossa definição, a gente já conhecia, a gente só fez aqui agora uma nova maneira de escrever e uma tabela para representar. Então essas partes aqui são um pouco importantes. Beleza. Então vamos fazer um exemplo que fica mais fácil, né? Considere o experimento de lançar uma certa moeda e observar se ocorre cara ou coroa. Beleza, então esse é o nosso experimento. Então a gente já tem o que é o nosso experimento aleatório, tá? Essa é a definição do experimento, a gente descreveu o experimento. Agora ele quer saber, descreva o comportamento da variável número de caras em 2 lançamentos. Beleza. Então a gente vai precisar, né, para esse
experimento colocar o nosso espaço amostral. Então, quando eu coloco o meu espaço amostral, né, é, ômega igual às possibilidades, a gente precisa lembrar, né, que ele está falando de dois lançamentos. Então, pode dar é, cara, coroa, cara, cara, pode ser coroa, cara, pode ser coroa, coroa. Então vou colocar aqui as notações, né? O nosso C vai ser o coroa e nosso K vai ser cara. Então é esse cara que ele está pedindo para a gente fazer a função de probabilidade. Então a gente quer fazer a função de probabilidade desse evento, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui quais são as possibilidades. Nós temos três possibilidades, tá bom? Então vamos colocar aqui. Ó, ele quer descrever essas possibilidades. Então, quando você for falar, né, apesar de a gente ter um espaço amostral desse jeito aqui, né, quando eu for descrever a função de probabilidade, reparem que ele não está preocupado, né? Descreva o comportamento da variável número de caras em dois lançamentos. Ele quer saber se deu uma cara, duas caras ou nenhuma cara. Então, atenção no que está escrito aqui, tá? Ele quer descrever o comportamento da variável número de caras, tá? Então, essa informação é muito importante, porque quais são as possibilidades, né? Nós temos zero, que significa nenhuma cara, um, uma cara, e dois, duas caras. Então, vocês entenderam, gente? A pergunta dele é muito importante. Ele não tá preocupado com todas as possibilidades aqui, né? Cara, coroa ou coroa, cara, né? Isso aqui ele não está levando em consideração. Ele quer saber quantas caras que deu nos dois lançamentos. Então, quando a gente for colocar aqui, né, nosso evento, que é o lançamento da moeda e a sua probabilidade, né? A gente tem exatamente a probabilidade de não dar nenhuma cara, uma cara, duas caras. Beleza, então olha lá. Temos quatro eventos, né? A possibilidade de dar nenhuma cara. É exatamente esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele é o único que não tem cara. Então, a possibilidade de dar ele, se a gente considerar que as moedas é, elas são o quê? Não tem peso, né? A chance de dar cara e coroa é a mesma. Então a gente pode colocar aqui é uma em quatro. A gente tinha quatro opções, quatro possibilidades, a gente tem uma em quatro. Aqui de dar uma cara, tá aqui e tá aqui. Duas em quatro. Duas em quatro é a mesma coisa que meio. E de duas caras, uma em quatro. Então, notem que, olha, se eu tivesse qual é a probabilidade, então, de dar uma cara, né? Então, a gente escreve usando aquela notação, né? Então, a probabilidade de dar uma cara, né? O nosso evento ocorrer, assumir a variável discreta 1, que é uma cara, o nosso significado. A probabilidade é o nosso PI aqui, ó,
que é 50%. Então, esse exemplo é interessante porque ele é um exemplo onde a gente não levou em consideração a ordem. E onde que a gente verifica essa questão da ordem está aqui no português dessa parte, né? Descreva o comportamento da variável número de caras. Então a gente precisa entender qual é o experimento que está sendo feito e qual é a variável estudada, tá bom? Então, cuidado com isso. Beleza. Então, além dessa função de distribuição de probabilidade, como vocês viram, ela representa, né, uma quantidade de valores e para cada valor ela atribui uma probabilidade e esses valores são valores contáveis, né, valores enumeráveis. Então, tá. Então a gente vai falar de um outro exemplo aqui antes de passar para a nova definição. Então, um jogador paga 5 fichas para participar de um jogo de dados, disputando com a banca quem tem o maior ponto. O jogador e a banca lançam cada um o seu dado e a seguinte regra é estabelecida, né? Então a gente vai ter aqui a regra para esse tipo de jogo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: se o ponto do jogador é maior, ele ganha 2 vezes a diferença entre o seu ponto e o ponto obtido pela banca. Agora, e se não for maior? Se for menor, né? Então a gente pode colocar aqui. Se for menor, o jogador não ganha nada. Beleza. Bom, quais são as conclusões que a gente pode tirar sobre esse jogo? Então eu vou voltar aqui para vocês lerem novamente como é que funciona o jogo. Basicamente, você joga o dado e a banca também vai jogar. Então, quem tiver o maior número vai ganhar. Ou melhor, né? Se a banca tiver um número maior que o seu ou igual ao seu, você perde. Você perde a sua ficha. Porém, se você joga e o valor que dá é maior que o da banca, né? Você vai ganhar o dobro da diferença entre os valores jogados, né? Entre o seu dado e o dado da banca. Por exemplo, você jogou o dado e o seu número foi 4. A banca também jogou e deu 4. Você não vai ganhar nada, tá bom? Então você não ganha nada nesse jogo, porque a banca teve o mesmo número que você. Agora você jogou e você tirou o número 5 e a banca o número 4. Então você tirou um a mais que a banca. 5 menos 4, 1. Então quanto que você ganha? Você ganha o dobro da diferença. 5 menos 4, 1, vezes 2. Então você vai ganhar 2, o dobro. Se você deu o número 6, você jogou, deu o número 6, e a banca deu o número 1, né? Você vai fazer 6 menos 1, 5. 2 vezes 5, 10. Você vai ganhar 10 pontos, né? 10 fichas. Então, olha só, você ganha o dobro se você tirar um número maior que a banca e você só vai perder, né? Você não vai ganhar nada, você vai jogar a sua ficha fora se a banca tiver um número maior do que você ou igual. Então, se você olhar assim, você fica pensando, né? Olha, a chance de eu ganhar é boa, né? Porque eu vou ganhar o dobro se eu tirar um número maior, né? E eu vou ter mais fichas e eu vou poder jogar mais. Só que isso tem exatamente uma pegadinha, né? Realmente aparenta que a gente tem uma vantagem nesse jogo, né? E a gente vai verificar o que acontece, tá bom? Então, vamos primeiro verificar quais são as possibilidades de você ganhar, né? Então, a gente quer saber a chance da gente ganhar, né? Depois a gente vê a chance da gente perder também, né?
Beleza, então vamos olhar aqui o que que a gente ganha, né? Se a gente aposta as fichas aí, né? Numa primeira jogada. Então, vamos lá. Se você, eh, se a banca joga e tem um valor maior do que o seu, você vai ganhar nada. Então, zero vai ser uma possibilidade para você. Então, ganhar nada, você perdeu ali sua ficha, você não ganhou nada, beleza. Agora, qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade de você ganhar é você jogar um valor, né? Tipo 2 e a banca um. Então você faz 2 menos um o dobro, 2. Então você consegue ganhar duas vezes mais, tá? Como a gente tem o dobro, repara que o dobro ele transforma qualquer número em par. Então, as nossas possibilidades, né, vai ser 2, 4, 6, 8 e 10. Então, essa aqui são as possibilidades, né, de fichas que a gente ganha. Então, eu joguei lá uma ficha. Quando que eu perco? Que eu não ganho, na verdade, quando eu não ganho, né? Quando eu não ganho nada, né? Eu gastei minha ficha à toa. Quando você joga e a banca tem o mesmo número que você, ou então um número maior. Quando é que eu ganho 2? Quando eu tenho um número que é maior por um da banca. Por exemplo, o meu número foi 2 e o da banca foi um. Eu ganho a diferença, o dobro da diferença. Ah, o número da banca foi 4 e o meu foi 5. Eu ganho o dobro da diferença. Quando eu ganho 4 fichas? Quando a diferença é, entre o meu dado e o da banca for 2, para mim poder ganhar o dobro. A banca jogou, deu o número 2, o meu deu o número 4, tá? Então, 4 menos 2, 2. O dobro disso dá 4. Então, reparem que essas são as únicas possibilidades de ganhar ficha que eu tenho. Quando eu aposto uma ficha, ou eu vou perder a ficha, porque eu não vou ganhar, ou eu vou ganhar o dobro de ficha, ou eu vou ganhar 4 fichas, ou 6, ou 8, ou 10. Então você olha, porra, esse jogo é bom, né? Só esse zero aqui que essa tem muito mais possibilidades, né? E ainda posso ganhar muito, né? Posso ganhar muito, 10 vezes. Beleza. Então vamos reparar o seguinte: vamos pegar aqui e verificar quais são as possibilidades, né, que a gente tem com dado, né? Então, dado tem 6 números, né? Um dado tem 6 números, o outro dado também tem 6. Então, a gente tem 6 vezes 6, 36 possibilidades. Beleza. Agora, quais possibilidades vai afetar o nosso zero aqui, né? Quando o meu dado vai dar 1, como é que eu faço para perder? O da banca, o único jeito, se eu joguei o meu dado deu 1, qual é o único jeito que. Na verdade, não tem um jeito, né? Quando eu jogo 1, qualquer coisa que a banca jogar, ela vai vencer de mim, né? Então, inclusive, se ela jogar o 1. Então, se ela jogar um 1, ela vai ganhar de mim. Ela pode jogar um 1, ela pode ganhar com 2, ela pode. Vou separar, não vou separar por vírgula, não, para ficar melhor. Então lá, o meu deu 1, eu tô ferrado, eu perdi. A banca ganha com qualquer maneira, né? Então vou colocar aqui, né? Primeiro eu, depois banca. Então esse cenário é um cenário horrível pra gente. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Beleza? Agora, se o meu deu 2, quais são os cenários ruins para mim? Se eu jogar e deu 2, né? Se a banca der 2, eu também perco. Se a banca der 3, eu perco. Para ficar bonitinho, eu vou fazer assim, ó. Vou seguir, que aí vai formar um triângulo sempre com o número da banca aqui. Bom, pessoal, então esse aqui é um dos cenários possíveis, né?
Então, se eu jogo dá 1, quando é que eu perco? Quando a banca joga qualquer um valor, né, entre 1 e 6. Se o meu deu 2, quando eu perco? Quando a banca joga qualquer valor e der entre 2 e 6. Se eu joguei o 4 aqui, então se a banca jogar o 4, o 5 e o 6, e assim vai. Então, essa aqui são as possibilidades, né, do zero, né? Zero, esse zero aqui significa não ganhar. Gastei minha ficha à toa. Beleza. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, né? Então, a chance de eu perder é de 21 em 36. Exercício para vocês analisarem os outros casos, né? Quando é que eu ganho 2, né? Quando é que eu ganho 2? Quando, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Vou começar a fazer. Então, vou colocar aqui 2. Ganhar 2, né? Então, a diferença, né, é quando o meu valor der 1 de diferença para a banca, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho que ganhar da banca. Se eu jogar 1, eu já vi que eu perco tudo, né? Porque aí a banca ganha de qualquer maneira, porque qualquer valor que ela vai jogar vai ser maior ou igual. Então, se eu jogo 2, para mim ganhar, né? Para mim ganhar, a banca tem que acertar um número menor, ou seja, a única possibilidade que ela tem é 1. Beleza. E se o meu for o 3? Aí eu ganho se a banca for 1, mas aqui eu não posso contar, né? Porque 3 menos 1 dá 2. O dobro de 2 é 4. Esse é o outro caso, né? Eu estou olhando ganhar 2, né? Então, olha lá. Não ganhar, ganhar 2. Eu só estou analisando esse caso, aonde a diferença é, aonde a diferença vai ser sempre 1, né? Então aqui ele vai entrar no outro caso. Esse cara aqui entra no outro caso. Então a gente tem aqui, a banca jogou 2 desculpa, eu joguei 2 e a banca 1 é onde eu ganho 2 pontos, 2 fichas. Se o meu der 3, para mim ganhar 2 fichas, a banca tem que dar 2. Se o meu for 4, a banca 3. E se o meu for 5, a banca vai ter que ser 4. 6, 5. Olha lá. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 2, 1. 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. O dobro de cada uma dessas diferenças é 2. Tá bom? Quantos casos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casos. Então eu vou colocar aqui. 5 em 36. Beleza? E assim a gente pode fazer para os outros, tá? Então, exercício para vocês. O 4, o 6, o 8 e o 10. O 10 é o mais fácil, né? Porque o 10, para mim ganhar 10 pontos, a diferença tem que ser 5. O único jeito de dar 5 de diferença é eu tirar 6 e a banca tirar 1. Não existe outro, né? Então esse é o único caso. Esse aqui eu vou até completar então, porque esse é fácil. 1 sobre 36. Vou colocar quanto que dá os outros casos aqui, tá? Então, o 4, ele vai dar 4 por 36. O 6, ele dá 3 por 36. E o 8, 2 por 36. Então, reparem que é muito difícil eu ganhar muitas fichas, né? A probabilidade de eu ganhar muitas fichas ela é muito pequena, né? Agora, olha só, 21 por 36, né? Se a gente fizer 21 por 36, 21 por 36 vai dar quase 60%, 0,56.
0,583. Isso aqui é 21 por 36. Na verdade, igual, né? Porque é uma dízima periódica. Bom, 60% de chance de perder e não ganhar nada, né? Nas jogadas, né? Então, se a gente for analisar, né, esse jogo e continuar jogando, né, a tendência é sempre convergir para cá, ó. Quanto mais eu jogar, mais chances eu vou ter de perder. Mesmo se eu ganhar 10 fichas de uma vez, se eu continuar jogando, né, a tendência, né, probabilística sempre vai puxar para esse caso aqui, né? A gente pode empolgar, né? A gente vai jogando e empolga, com certeza em 5 tentativas a gente pode ganhar algumas vezes, mas existe essa possibilidade de cair do lado de cá. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Né? É um jogo interessante, né? Bom, beleza. Vamos então para a próxima definição. Beleza. A gente vai falar agora de função de probabilidade acumulada, né? Ou função de distribuição de probabilidade. Reparem que basicamente o que eu fiz aqui foi colocar um sinal de menor ou igual aqui em x. Então a gente quer saber a probabilidade de algo ocorrer até um certo ponto, ou para trás, ou para frente, né? A gente está pensando não só na probabilidade de um elemento, mas de um conjunto de elementos com uma certa ordem. Então, essa função de distribuição de probabilidade é a que a gente vai olhar como acumulada, né? E a gente vai só olhar para essa anotação que é muito similar à outra, tá? E a gente vai fazer essa análise aqui. Bom, uma população de 100 pessoas foi analisada no estudo para determinar a efetividade de uma vacina. E, após um mês, passaram um novo teste, né? Passaram por um novo teste. Caso ainda tivessem os sintomas, recebiam outra dose da vacina. Ao fim de 5 doses, todas as pessoas foram consideradas imunizadas. Os resultados completos estão na tabela a seguir. Beleza. Então, olha só. O que essa tabela quer dizer? Quer dizer que do total das pessoas que estão aqui, 245 tomaram uma dose. Depois disso, né, essas 245 não precisaram tomar a segunda dose. 288 tomaram duas doses, precisaram de duas doses para ficar imune. E assim vai. E 66 precisaram de 5 doses para ficar imunes. Então agora, escolhendo uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade dela ter recebido duas doses, né? Então qual é a probabilidade dela ter recebido duas doses? Então, se a gente somar aqui esses valores que estão aqui, 245 e tal, né, vai dar as 1.000 pessoas do enunciado, né? Aqui, ó, as 1.000 pessoas. Então, dela ter tomado duas doses, né, a letra A, 288, a probabilidade. Olha só como é que eu vou escrever aqui. De ter tomado duas doses é igual a probabilidade, aqui, duas doses, 288, dividido por 1.000. Então tá aqui, aproximadamente 28,8%, tá bom? Agora, olha a segunda pergunta. Qual a probabilidade dela ter recebido até duas doses? Então, pegando uma pessoa desse grupo, a probabilidade dela ter recebido até duas doses é a probabilidade de x ser até, pode ser duas, não pode? Então, menor ou igual. Se eu tivesse escrito menos que duas doses, seria só uma, né? Então, cuidado também com essa apenas, igual, somente, até, né? Essas palavras elas têm alguns significados para o igual
aqui, menor ou igual, maior ou igual e assim vai. Então quer dizer, se ela tomou até 2 doses, quer dizer que ela pode ter tomado uma dose. Então olha só estou descrevendo, ou pode também ter tomado duas. É a probabilidade de ter tomado uma mais a probabilidade de ter tomado 2 doses, né? Então isso vai ser igual a 288 por 1000 mais, deixa eu ver quantas pessoas tomaram. Vou colocar aqui na ordem certa. 288 é o do 2, né? 245 por 1000 mais 288 por 1000. Beleza? Então, essa conta aqui vai dar o 0,245 mais 0,288 somando vai dar 0,533. Tá bom? A gente poderia continuar escrevendo, né? E se eu tivesse colocado aqui é, x menor ou igual que 3, né? Então, no final das contas, a gente consegue montar essa função de probabilidade acumulada, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai lá e escreve como é que vai ser essa função de probabilidade acumulada. Por exemplo, a gente poderia falar que a função que representa, né, esse valor, ela vai ser essa aqui, ó, f de x, ela vai ser zero, ou seja, se x for menor que 1. Por que menor do que 1? Qual a probabilidade de ninguém ter tomado a vacina? Não, zero. A gente está sorteando uma pessoa de um grupo que já tomou a vacina, pelo menos uma. É isso que está escrito no texto. Então, qual é a probabilidade? X menor do que 1 quer dizer, qual a probabilidade de nenhuma pessoa ter tomado a vacina? Zero, porque eu peguei dentro de um grupo que pelo menos uma vacina tinha sido tomada. Aí, qual que é a outra? 0,245. Nesse caso, se o nosso x estiver entre 1, né? Se for uma pessoa, a gente pode escrever menor do que 2, ó, porque apesar de ser discreto, quer dizer que a gente tem o valor 1 e 2, x ou ele é 1 ou ele é 2. Né? Nesse caso aqui, isso aqui é a mesma coisa que escrever x igual a 1, né? Então tá aqui só a notação que a gente geralmente escreve nos intervalos, né? Para esses casos. Então depois a gente tem o 0,533. Aí no caso de 2, né, que foi o que a gente calculou, né, tá aqui, ó, x menor do que 2, foi o que a gente calculou, 0,533. A gente tem o 0,7, deixa eu somar aqui, 89, isso. Se for de 3, 0,934. Se 4 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 5. E por fim, né, para terminar, 1 se x for maior ou igual que 5. Opa, 5. Por quê? Pegando uma pessoa ao caso, qual é a probabilidade dela ter tomado uma vacina, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco? Pô, então ela está aqui dentro, é 100%. Então, para esse caso aqui, ó, se x for maior do que 5, a probabilidade de ocorrer está aí.